Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade então a esses mitos criados contra a Igreja Católica, venho trazer mais alguns aqui. E o primeiro que eu gostaria de trazer é: a Igreja freou a ciência? Isso de fato foi um mito, a qual muitas pessoas utilizam disto para dizer que a Igreja não utiliza da ciência, que a Igreja simplesmente olha tudo como se fosse um dogma e esquece de nos ensinar e transmitir conhecimento a nós. A gente percebe aí que isso tudo é uma grande ilusão. Na Idade Média, Idade das Trevas, como as pessoas erroneamente a chamam, a Igreja foi quem trouxe as universidades. A Igreja foi quem tentou transmitir conhecimento. Talvez, se não fosse por essa ação da Igreja, muitas coisas demorariam ainda mais para serem trazidas. Sendo assim, a gente percebe que a Igreja contém vários padres a quais receberam prêmios Nobel. Isso é muito importante, porque mostra que a Igreja sempre esteve em constante união com a ciência. De fato, nós cremos, nós vemos verdades de fé que existem ali, mas nada impede que nós não vamos ao encontro de como isso tudo se deu e da melhor forma disso ser explicado. Talvez uma coisa boa de ser trazida aqui é: com a Igreja, provavelmente não existiria uma bomba atômica. Eles utilizariam da fórmula de Einstein, principalmente para a produção de energia. O que eu percebo aqui é que a Igreja utilizou desse tempo de ciência para levar a bons fins. E a gente percebe que hoje tudo isso tem se deturpado bastante. De fato, depois da Igreja ter trazido, todo esse conhecimento, foi importante que as mais diversas pessoas pudessem também complementar com um pouco, e isso nos leva a entender que, de fato, muitas coisas foram criadas desde os tempos da Igreja e que ainda irão ser desvendados muitos desses ensinamentos. Entenderam? O outro assunto também é: há livros escondidos no Vaticano, o famoso Index? Então, de fato, existe esse Index, mas são principalmente voltados para documentos da própria Igreja. Muitos de nós temos nas nossas documentações a qual não necessariamente precisamos divulgar para todas as pessoas, né? Então, sejam elas documentos de gastos de luz e etc. Então, realmente, a Igreja tem seus documentos assim a serem guardados, mas nada impede que um historiador entre nessa igreja para que possa ser analisado, né? Até porque uma igreja que se diz santa não deve ter muito o que esconder. E por isso, trago aqui também mais um mito, o mito da Inquisição, em que muitas pessoas acreditaram que a igreja matou milhões de pessoas, quando isso não é verdade. A igreja, de fato, julgou muitas pessoas à morte, mas pessoas que queriam estar dentro da igreja, mas de fato não cumpriam um papel. Na verdade, traziam heresias, traziam talvez ideias completamente contrárias à igreja. E isso, querendo ou não, feria a igreja por dentro. E foi uma solução que a igreja encontrou para sanar esses problemas. Ainda assim, boa parte dessa documentação a igreja guardou, né? Dessas 1000 e poucas mortes que a igreja de fato praticou. E São João Paulo II, em seu papado, trouxe bastante desse conhecimento, permitiu com que muitas pessoas entrassem nessa biblioteca para poder analisar tudo isso que foi feito e mostrar que, querendo ou não, a igreja agiu com sabedoria. E é uma pena que muitos outros ali ao redor, até mesmo reis, utilizaram disso para o seu bel prazer e acabaram manchando o nome da igreja. Outro mito que gostaria de trazer aqui é: ser santo é ser carola? E a verdade é que não. Ser santo é de fato compreender todo o ensinamento de Deus e de fato levar isso em prática.
a entender que tudo que Deus nos pede por amor, e para que de fato se cumpra o melhor para nós. Acreditando nisso, é que nos entregamos para esses ensinamentos. Então, isso não impede com que façamos as mais diversas coisas. Ser santo não é ser bobinho, como muitos pensam. Ser santo é se entregar a Deus e fazer tudo da melhor forma, da forma em que mais ajude o próximo, em que mais agrade a Deus. Isso significa que um cristão, ele se torna uma pessoa incorruptível. Mas isso não significa que ele não pode fazer as mais diversas atividades, desde que essas atividades não firam os mandamentos de Deus. Então, ser santo não é sinônimo de ser carola. Ser santo é sinônimo de estar inteiramente voltado a Deus, né? De forma que hajamos com base naquilo que acreditamos. Um cristão vive a vida plenamente. Ele aproveita de absolutamente tudo que tem ao seu redor, mas de uma forma em que os preenche, e não de uma forma que traga consequências ruins, como as consequências trazidas pelo pecado. Isso é algo que seria muito importante que todos nós conhecêssemos, porque muitas pessoas às vezes criticam os outros dizendo que essas são Madre Teresas ou que são santinhos, digamos assim, como um sentido pejorativo, quando na verdade é algo louvável, é algo muito agradável e que de certa forma todos nós deveríamos nos voltar para agir desta forma e agir assim da melhor forma possível, de uma forma mais bela e plena, onde de fato conheceremos o que é viver a vida e viver plenamente. Amém? Fiquem todos com Deus.